O tema da mensagem de hoje é confiança em Deus. Você confia em Deus? Mas confia plenamente? Ou você confia desconfiando, dizendo, será que Ele vai ouvir minha oração? Será que Ele vai ouvir o meu clamor? Ou você tem certeza que você é filho e que em hipótese alguma Ele te deixaria no vácuo? Acompanhe comigo no quadro Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Foi-se um homem de casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco e revestiu de betume e pés. E pondo nela o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse, este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Pois o menino era já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou. E ele chamou Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Ora, acontecendo naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com suas irmãs e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria um dos hebreus dentre os seus irmãos. Amado, essa história fala de Faraó, a ira de Faraó com os meninos que estavam nascendo no meio dos hebreus. Porque houve-se um boato em que um menino seria alguém que libertaria os escravos, que eram os hebreus, que estavam escravos lá no Egito, libertaria aquele povo através da vida de uma criança, que seria um grande homem, um grande profeta. Eles não sabiam quem era, não tinha revelação de quem era. Então, quando isso chega ao coração de Faraó, Faraó então manda matar todas as crianças recém-nascidas. E dizia assim, todos que nasceram homem, pode tirar a vida. Preste atenção, amado, que é justamente no momento em que a ira de Faraó atinge ao ponto máximo, mandando matar todos aqueles meninos, nasce então um libertador. Os pais de Moisés confiaram no Senhor, sabe? Alimentaram o seu coração sabendo que havia uma promessa. E Deus é fiel de quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre. Mesmo que a situação adversa não fale no mesmo sentido, não aponte para a mesma coisa, sabe? Mas eles em momento algum, sabendo daquela ordem, daquela lei, se alimentaram de morte. Talvez de falência dos teus sonhos, dos seus planos. Mas eles acreditaram, confiaram no Senhor. Porque o Senhor havia prometido um resgatador, um libertador. E eles sabiam que isso aconteceria. E aconteceu. Repita comigo. A fé em Deus sempre nos colocará acima do temor dos homens e aos fatos. Saiba que quando nós confiamos no Senhor, ainda que você tenha medo que algo não vá dar certo, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que o ano virasse, que o mês chegasse, que o final do mês, o começo ou o meio se aproximasse, Ele sabia tudo o que ia acontecer, sim ou não? Ele te prometeu que seria contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Os momentos fáceis, Ele já está contigo. Mas os momentos difíceis é que nós começamos a perceber qual é a grandeza do Senhor, qual é a fidelidade do Senhor. A Bíblia diz, amado, que o Senhor disse para aqueles pais, confia, porque a obra que eu vou fazer, aos seus olhos parece que nada vai estar acontecendo, mas eu vou te mostrar que eu sou o Senhor. Letra A.
Satanás deseja se alimentar da sua fé e esperança. Olha o que diz Tiago, capítulo 6, versículo 1. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Quando nós pedimos algo para Deus, como nós declaramos algo para o Senhor, quando eu peço para vocês, repita comigo, faça isso com certeza, com fé. Não é apenas uma repetição boba, é porque Deus está movendo. E a nossa fé, ela precisa ser algo firmado como uma rocha. Porque se nós confiarmos desconfiando, é como as ondas do mar. Ela não tem para onde ir e nem onde repousar. A Bíblia diz, amado, que os números de israelitas cresciam. Isso trazia um certo temor ao coração de Faraó. Sabe? Temia. Temia o quê? Temia que esses homens estavam nascendo naquela época mais menino do que menina. Esses homens um dia, eles se revoltassem contra o Faraó, contra o império, contra a escravidão. Faraó sabia qual era o poder daqueles homens. Qual era o poder de um povo hebreu. Eu quero que você saiba qual é o poder e autoridade que você tem, que até o diabo tem medo. Nós temos um poder tão grande, amado. Se você soubesse o poder de luta que você tem, se você soubesse, sabe, a autoridade que você tem no mundo espiritual, você não entregaria as armas para o diabo. Pastor, como que eu estou entregando? Medo. Achando que não vai conseguir. Sabe, irmãos? É como um filho, talvez hoje poderíamos comparar, do Bill Gates, que está se aproximando a $1 trilhão. $1 trilhão. Até a sua 18ª geração, ele gastaria $1 milhão todo dia e o dinheiro não acabava. Alguém assim, é você dizer, nossa, eu estou preocupado com a mudança do governo, com a mudança do dólar, com a alta ou com a baixa, vai faltar alguma coisa para a empresa. Eu quero te dizer que o teu Senhor é dono do ouro e da prata, dos céus e da terra, tudo que existe foi feito por Ele, então não temas a nada. Se Ele disse, eu sou contigo, não precisa temer, pastor, mas eu não estou vendo. Então é isso mesmo, acreditar é quando nós não conseguimos ver. Faraó sabia tanto do potencial daquele povo, que ele ordena matar as crianças, porque ele fala, eu quero cortar o mal pela raiz, porque quando eles crescerem, se eles se revoltarem, todo o exército de Faraó não é capaz de detê-los. Satanás sabe a autoridade que você tem quando você reconhece a graça, quando você reconhece o favor de Deus. Sabe, uma das coisas que o diabo tem medo, não é que você carrega a Bíblia, não é que você é batizado nas águas, não é que você vem numa igreja, que você toma Santa Ceia, não é porque você diz ser crente. O diabo tem medo quando você entende o que é o favor de Deus e o que é a graça. Mesmo sem você poder, merecer ou querer, o favor está sobre a tua vida e ele não pode fazer nada. Faraó e Herodes foram usados por Satanás para matar a semente. É engraçado que essa história se repete quando Jesus nasce. Olha o que o diabo faz. Ele sabia que os 3 reis magos foram até lá para trazer uma oferta, achando que o rei daquela cidade sabia, que Herodes sabia. E aí o que acontece? Herodes fala, mas por que vocês vieram trazer presentes tão caros? Porque um grande rei está para nascer. Como que você sabe disso? A estrela. A estrela é a nossa luz e nós estamos atrás dela, e falaram que nasceria aqui, nessas terras, até mesmo por Belém. O diabo entrou no coração de Herodes com tanta autoridade, com tanta fúria, que diz assim, mande matar todas as crianças até 3 anos de idade. Porque ou ele nasceu, ele está nascendo, ou ele está aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, para garantir, mate todos os meninos. Exatamente como o Faraó fez lá com Moisés, eram os 2 libertadores. Moisés libertando o povo da escravidão e Jesus nos libertando da escravidão da lei. Hoje o Senhor te diz assim, eu já paguei um preço muito alto. Você não sabe a força que você tem, uma força tão grande que quando você se levantar e dizer, eu vou, não tem quem possa te paralisar. Porque o Senhor diz, aonde você estiver, ali estarei eu contigo. Ele disse essas mesmas palavras para Josué. Ele chama Josué de canto e fala, Josué, o negócio é o seguinte, Moisés, meu filho, é morto. Estava velho, a obra precisa continuar.
E agora eu tenho você para colocar no lugar. Imagine, a responsabilidade. Ele diz, meu Deus, quem era Moisés? Como é que eu vou ficar no lugar de Moisés, o grande libertador? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, às vezes você está se apoiando em alguém, achando que você não consegue avançar, e você só consegue avançar porque aquela pessoa está do teu lado, mas vai chegar o dia que o Senhor tira aquela pessoa. Não precisa necessariamente essa pessoa morrer, mas de repente Deus tem um outro projeto para ela. E o Senhor está te dizendo, prepara-te, porque você trilhou juntamente com ele ou com ela, mas vai chegar o dia que você vai trilhar sozinho, e eu sou contigo. Ele olhou para Josué e disse assim, não te pasme, não te espantes, não te mandei eu? Ou seja, todos nós temos um chamado, e esse chamado é algo que Deus então um dia planejou para você. Eu quero te dizer que o diabo ele tenta matar os seus planos, ele tenta matar talvez as suas esperanças, a sua vontade. Ele quer matar lá no nascedouro. O que é o nascedouro que ele quer matar? É quando nasce no teu coração algo que Deus colocou. E o diabo sabe que aquilo na tua mão será uma bomba para o inferno. Ele tenta matar lá no nascedouro. Porque tudo aquilo que começou, que é novo, que nasceu, tem a tendência de ser frágil, sim ou não? E aí você então tira da cabeça. O Senhor diz assim, este ano eu vou colocar coisas no teu coração. E que você precisa proteger de toda seta inflamada do maligno. Porque eu vou avançar, pois eu sou contigo. Sabe, irmãos? Por isso que Jesus conta a parábola da semente que cai na terra. E ele diz que algumas dessas sementes, os pássaros vêm e comem. Sabe? O pássaro aqui representa a luta do dia a dia. Representa as palavras contrárias do dia a dia. Come a semente, come aquilo que ainda é uma semente, aquilo que é um projeto, aquilo que é sonho, aquilo que é plano. E leva embora. Sabe para quê? Porque os seus sonhos serão alimentos para o inimigo. Mas o Senhor diz assim, não será, porque eu não vou permitir. Deus abre os seus olhos hoje. Essa palavra, eu ministrei essa palavra, se eu não me engano, em 2009 ou 2010. E hoje, quando eu estava orando para que o Senhor me desse essa palavra, o Senhor trouxe ela de volta. Dizendo, diga para os meus filhos que eu ressuscitarei os teus sonhos. Letra B. Seus são sonhos de Deus? Ou os sonhos de Deus são seus? Ou Deus tem sonhos para contigo e você para com Ele? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o teu sonho, todos eles, está no coração de Deus? Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. Há pessoas que ficam na dúvida. Pastor, eu não sei quando eu quero alguma coisa, se é de Deus ou não é. Se Deus está nesse negócio ou não está. Eu quero te dar uma dica muito simples. Aquilo que você quer é bênção para você? Não vai prejudicar ninguém? Se não é bênção para você, não vai prejudicar ninguém, é de Deus. Amém, irmãos? Deus só quer te abençoar. Ah, eu sou apaixonado por este homem ou por esta mulher e quero casar com ele ou com ela. Será que é de Deus? Primeiro que Deus não interfere nisso. Deus olha para você e diz assim, você está feliz? É isso que você quer? Talvez você enxergue essa pessoa, ou esse trabalho, essa situação, com alguns defeitos, mas você tem condição de superar isso? Sim, então vai em frente porque eu vou te abençoar. E as arestas, quem tira é o Senhor. Isaías 55, versículo 9, diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pode imaginar, irmão, aquela mãe orando, pedindo a Deus, enquanto estava grávida, sabe? Que viesse uma menina e não um menino. Naquela época, uma mãe que desse à luz a um filho homem, a um menino, ela era muito agraciada, porque esse era o objetivo. Ela podia ter 10 filhos, se ela tivesse um filho homem, ele era o primogênito. Não era a primeira menina, nem a segunda, nem a terceira, mas era o filho homem. Porque o filho homem representava a glória da mãe. O filho homem representava a glória da família, sabe? A sequência da descendência.
Imagine esta mãe de Moisés, grávida, sabendo que o filho poderia morrer. O filho em algum momento, ele seria morto, porque a ordem do rei era essa. E ela estava orando a Deus, me dá uma menina. Talvez a vida inteira ela pediu um menino, mas naquele dia ela disse, eu quero uma menina. Porque eu não quero ver meu filho morrer. Imagine você que por algum momento ela deve ter pensado, Deus não ouviu minha oração, Deus me traiu, por que Deus então não me deu uma menina, ao invés do menino, deixasse para me dar um menino daqui 2 anos? Porque quando Deus começa uma obra na tua vida, não tem diabo que para, não tem demônio que para, não tem governo que para, não tem morte que para, porque se tentar paralisar, você vai bater de frente com ele, e ele diz, Moisés vai nascer sim! Eu tenho libertação para o meu povo, e é da seu ventre, da tua barriga que eu vou gerar. Imagina, irmãos. Eu às vezes sou um pouco ansioso. Acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Eu tenho tempo que eu estou muito ansioso. Se fosse eu, essa pessoa grávida, com a expectativa de ser menino ou menina, não tinha ultrassom na época. Imagina que até o último momento essa mãe estava dizendo, seja menina, seja menina, seja menina. Podemos imaginar aquela mãe orando, pedindo a Deus que lhe desse uma menina. Sabe? E sabe qual foi a resposta de Deus? 9 meses depois, quem que apareceu? O menino, não era Moisés ainda. O nome dele se tornou Moisés depois. Eu vou chegar lá. Sabe, irmão? Se fosse uma menina, ufa. Ai, Deus, obrigado. Deu tudo certo. Glória a Deus. Eu nunca desejei tanto uma menina quanto agora. Sabe quando você pede algo para Deus e você fica torcendo para que aquilo seja exatamente, porque senão não vai ter jeito. E quando você se depara com um problema ou com a solução, é o contrário do que você pediu. Dá uma sensação de que, meu Deus, por que o Senhor não me ouviu? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te ouvindo, sim. Só que nenhum dos seus planos é frustrado. Era esta a perspectiva dela. Porque ela sabia que se fosse um menino, era morte. Sabe, irmão, não viva o seu sonho. Viva o sonho de Deus. Se nós, como filhos, vivêssemos debaixo do governo dos nossos pais, com a experiência que eles têm, se a gente ouvisse o não na hora de ouvir não mesmo, e sim na hora de ouvir o sim mesmo, e praticasse o sim e o não, não teríamos dado tanta cabeçada, não é verdade? Porque às vezes você fala, não, mas meu pai e minha mãe foi do passado, faz tempo, sabe? Eles estão velhos, acho que eles não sabem nada do dia de hoje, eles podem não entender de tecnologia. Eles podem não entender, sabe, de alguns assuntos novos, de alguma coisa que você aprendeu na faculdade, mas experiência de vida, amado, eles têm de cor e salteado. Sabe o que é bom, o que não é? O que vai dar certo, o que não vai dar certo? Só que nós, como seres humanos, por muitas vezes queremos quebrar a cara. E aí acontece o quê? Quebramos a cara. Quando eu falo, não tenha sonhos apenas seus, mas coloque os teus sonhos em Deus e declare que esses sonhos são deles, pode ter certeza que você vai trilhar um caminho em que Ele mesmo vai coordenar e você não vai quebrar a cara, porque Ele escolheu, Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. A diferença é que os nossos pais, em algum momento da nossa vida, não podem fazer nada, porque existe a lei da semeadura, mas Deus pode. A Bíblia diz que você colhe até onde você não plantou. Por quê? Porque você está debaixo do favor de Deus. Você não plantou, mas você vai colher. E Deus vai te abençoar. Por quê? Porque Ele quer te abençoar. Porque Ele é bom. Amém? O sonho de Deus é infinitamente melhor do que os seus. Mais uma vez, Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que aquela mulher estava trazendo no seu ventre, amado, nada mais era do que o libertador de Israel. Percebe que uma história semelhante, que fala da lei e da graça, a história é mais ou menos semelhante. Eu disse que a semelhança era que ambos os reis mandaram matar os meninos, na época de Jesus e na época de Moisés com o faraó.
Mas ambos também, as mulheres, ficaram atordoadas. A mãe de Moisés ficou atordoada por ser uma menina, queria uma menina. E a mãe de Jesus? Porque ela era virgem. O que os outros vão pensar de mim? Rapidamente já deram um jeito de casar, e o anjo falou, não toque nela até que o menino nasce. Então quando o menino nascer, ela deixa de ser o vaso que Deus está usando para este momento e passa a ser sua esposa. Então Maria nunca foi virgem até o momento depois que Jesus nasceu. Ela era virgem até Jesus nascer. Ele nasceu de parto normal, não foi nem fósforo nem cesárea. Amém? A partir deste momento, ela se tornou esposa. E como esposa, a Bíblia diz que ela teve mais filhos e filhas. Deixa eu te dizer uma coisa, mas essa mesma mulher, na hora de dar à luz, ela teve um momento difícil. Qual o momento que Maria teve difícil? A cidade que ela estava, sabe, totalmente tomada. Um evento que havia. Não havia estalagem, não havia hotel. E Jesus teve que nascer numa manjedoura. O grande libertador, o grande rei, se fez pobre, para que na sua pobreza nós pudéssemos ser ricos em Cristo. Letra C. Não podemos nos guiar por sentimentos, mas por fé. Eclesiastes 11:1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Imagine você, aquela mãe, era menino, não teve jeito, a criança começou a nascer, começou a crescer. Eu vejo às vezes algumas mães na hora da palavra tentando calar a boca do bebê aqui. Não tem como. Deixa ele gritar. Um põe a chupeta, o outro chacoalha, o outro vai lá para fora. É um bebê. Imagine essa mãe quando os guardas estavam rodeando a cidade, ela tentando talvez dar, Dramin, naquela época não existia, para a criança, para ver se ele dormia. Porque se tivesse naquela época algum remédio para que essa criança dormisse, esta mãe daria, porque ela não queria entregar o teu filho. Imagine que quando os guardas chegavam na cidade, começavam a revirar a casa, eles olhavam em todos os lugares. Uma criança recém-nascida, ela não sabe se defender, ela não sabe que é hora de chorar, que hora de gritar. Se ela tiver com vontade, ela vai fazer. Imagina a tortura dessa mãe, amado. Vendo os guardas se aproximando, até então que ela ora ao Senhor, ela vai à margem do rio, ela chega ali, a mãe do bebê, pega aquele filho, acomoda ele dentro de um cesto, de vime. A Bíblia diz que ela põe betume em volta, betume é como se fosse um piche, para fechar as laterais, para que a água não entrasse dentro do cesto. Ela forma como um berço. Imagine uma mãe ter que entregar o teu filho. Se ela tivesse que entregar para uma outra mulher, que fosse para uma outra cidade, ela ficaria muito mais feliz, mas ela estava entregando nas águas. Ela sabia que no momento que ela colocasse aquela criança nas águas, aquela criança, tanto o rio poderia levar ele para muito longe, mas em algum momento também poderia tombar aquele cesto e aquela criança viesse morrer. Mas ela preferiu ver que o teu filho pudesse ser levado pelas águas, mas não fosse entregue na mão dos guardas, porque eles matavam a criança na frente da mãe, pegava pela cabeça e cortava o pescoço. Êxodo 2:1 diz assim, a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. 3 meses, irmãos. Acho que uma das fases mais lindas da criança é quando chega aos 3 meses. Começa a ter algumas descobertas, Aquela mãe não podia mais esconder a criança, porque se ela fosse encontrada, ela era uma hebreia, a criança seria morta. Seu choro e demais expressão começavam a ficar evidente a cada dia. Você sabe que um bebê recém-nascido, ele chora de um jeito, com 3 meses já chora mais alto. Ele tem uma garganta que só a graça, não é verdade? Era preciso que ela desfizesse daquele bebê. Ela precisava abrir mão, amado, de tanto que amava. Mas Deus sabia a obra que ele estava realizando. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala de uma história de uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana, que fez um pacto com Deus. Ela era estéril, ela sofria muito. Naquela época ela era humilhada por não ter filhos. E um dia ela vai ao templo e faz um pacto com o Senhor. Se ele te desse um filho homem, olha o detalhe, um filho homem, ela daria ao Senhor após essa entrega. Ana fez, e a Bíblia diz que depois de Samuel,
ela teve mais 5 filhos. Sabe, irmão, você não pode ter nada que isso não possa ser entregue ao Senhor. Deus só vai te dar alguma coisa mediante aquilo que você pode entregar para Ele de volta. Não que Ele queira. Imagine você que Abraão, com 100 anos, mais de 100 anos, tem um filho, o filho da promessa, Isaque. Um belo dia o Senhor disse assim: Abraão, eu quero uma oferta. Ele: opa, Senhor, é para já. Ele tinha muito para ofertar. O Senhor disse: mas eu não quero oferta de animais. Eu quero o seu filho como oferta. Ele poderia dizer: meu filho não, Senhor. Meu filho foi o Senhor que me deu. Esse aqui é o meu tudo, é o meu melhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que o nosso coração não pode estar em coisas ou em pessoas. Nosso coração precisa aprender a estar em Deus. Em nenhum momento ele tubiou ali, sabe, chorando, angustiado, em depressão no quarto. Ele sai e não fala nada para a mãe, porque talvez para a mãe era mais difícil um ato como esse, mas ele vai porque ele tinha certeza. Sabe no que Abraão tinha certeza? Numa promessa que Deus fez, dizendo que Isaque seria alguém que seria pai de multidões. Alguém que em Isaque milhares de pessoas seriam abençoadas. Então ele guardou a promessa, porque ele sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele falou: como que Deus pede o meu filho, eu vou sacrificar, e como que ele será pai de nações se ele vai estar morto? Em algum momento, talvez ele até pensou: eu vou até sacrificar, mas Deus vai ressuscitá-lo. Deus não deixa nem mesmo você chorar por isso. E você conhece a história, quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaque, o Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não precisa fazer isso, olha do lado, porque o cordeiro já foi preparado. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que você estiver tentando abortar os teus sonhos, porque alguma coisa está dando errado, e você está triste por isso, olha do lado que existe um cordeiro, Jesus Cristo, que está ali. Ele está ali para te defender, Ele está ali para dizer: não desista, está difícil, o levantar do diabo é grande, Faraó tem se levantado, Herodes tem se levantado, mas olhe do lado, eu estou do teu lado, eu sou o cordeiro que vou prover. Irmão, nós precisamos andar desta forma, sabe? Deus não está procurando na terra crentes normais. Deus tem procurado crentes que realmente têm um coração para Deus. Pessoas apaixonadas pelo Senhor. Pessoas que falam: Senhor, eu tenho tudo porque eu estou debaixo do teu favor, eu tenho tudo porque é o Senhor que me deu, mas eu não tenho nada porque tudo é teu, tudo é para ti. Nada pode ser maior do que a graça e o amor do Senhor. Eu penso que aquela mãe ajoelhada com seu filho dentro do cesto, amado. O menino com aquela expressão de tranquilidade. Porque a criança não sabe o que está acontecendo. Enquanto ela ali com lágrimas nos olhos, arrumando o cesto, colocando ele para se despedir dele, talvez ele abriu um sorriso, tentando brincar, tentando pegar no pé, ou mexendo com a mão. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, para entrar no reino, nós devemos ser como criança. Não estar preocupado com as coisas que estão à nossa volta, porque aquele que nos chamou para a boa obra, Ele diz: eu vou continuar, eu vou te levar, ainda que seja sobre as águas. Irmão, sem saber o que estava acontecendo, aquela mãe estava com uma dor muito forte. É claro, a dor devia ser evidente, mas com toda a ousadia e confiança em seu Deus, ela olha para o seu filho mais uma vez e diz ao teu Deus: Senhor, aqui termina as minhas orações. Daqui para frente é o Senhor, não tenho mais o que fazer. Eu largo o cesto para que tu cumpra o seu plano na vida dele. Em algum momento, talvez, o diabo quis dizer na mente dela: tá vendo? Foi Deus é bom com você, Ele te deu esse presente, você ficou com ele 3 meses, aí tá bom, entrega. Não é isso que Deus quer. Deus nunca vai te dar nada que traz alegria no teu coração, para depois Ele te tomar. Mas a palavra de Deus nos ensina, amado, que você sonha e Deus até ri dos seus sonhos, dos seus planos, porque o que Ele tem para você é maior. Esse degrau que você diz: nossa, é muito alto para me alcançar. Fato. Ele é tão alto hoje, amanhã ele é o primeiro de muitos outros que Ele fez você traçar. Letra D. Você já experimentou largar o cesto? Jó 42,
2 diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Muitas vezes, amados, nós estamos agarrados com o nosso sonho, projeto. E aquilo, se der errado, nós vamos dizer: eu não posso continuar a minha vida sem isso daqui. Colocamos toda a nossa força, toda a nossa fé, todo o nosso coração, sabe? Acreditamos que os nossos bebês ficarão quietos. E que teremos, talvez, controle da situação. Eu quero te dizer que aquela mãe, enquanto ela estava orando, colocando essa criança no cesto, para levá-la de rio abaixo, Deus estava fazendo a filha de Faraó se banhar nas águas. Não era, pela história, não era o horário normal dela ir se banhar. Mas Deus, enquanto você está aqui fazendo a tua obra, dizendo: Senhor, eu entrego a ti, Ele está movendo céus e terra em outro lugar, porque Deus vai fazer essas linhas se encontrarem. A Bíblia diz que enquanto aquela mulher estava se banhando, sabe quem estava lá, irmão? Oh, aleluia! Era uma jovem que conhecia a história desta mãe hebreia. E ela vendo de longe a princesa, que não era casada, tomando banho, ela vista de longe o cesto vindo em direção à princesa do Egito. Aquela princesa ouve então um choro de uma criança. E a Bíblia diz que ela ficou comovida. Será que em algum momento ela não sabia que o pai tinha mandado matar todas as crianças? A história diz que ai daquele, quem diria filha, quanto mais esposa ou qualquer um outro dentro do reino, desobedecesse a voz de Faraó. Mas quando ela vê aquela criança, Deus coloca no coração dela o desejo de criá-lo. E ela abre aquele cesto, ela vê uma criança e com certeza ele parou de chorar, e ele abriu um sorriso para aquela mulher, e ela disse: é filho de hebreu, ou seja, olha o perigo que é isso daqui. Com certeza as suas criadas disseram: e agora, o que nós vamos fazer? Aí aparece o plano de Deus. A menina entra e fala assim: olha, eu conheço uma hebreia, mãe de leite. Porque as hebreias naquela época, era natural elas serem pagas para dar leite para os filhos. Porque as egípcias entendiam que se desse mamar, ficava com os seios caídos. Então elas tinham o costume de contratar mãe de leite. Ouviu falar disso? Mãe de leite? E as hebreias eram pessoas muito usadas para isso. Ela disse: então vai atrás dessa hebreia, uma hebreia que você conhece, e diga para ela para que ela venha cuidar desse meu filho, e eu vou pagar um salário para ela. Então ela vai cuidar dessa criança, e quando ele já tiver adulto, então ela me entrega. Olha como que Deus faz. Aquela mulher estava até aquele momento achando que não tinha jeito, que o teu filho ia morrer e que as águas seriam entregues, sabe? Chorando ainda, porque enquanto aquela criança estava indo, ela tinha um sonho, uma expectativa que alguma coisa podia acontecer. Mas quando ela faz a curva do rio, aquela mãe já não sabia mais o destino dessa criança. Quantas vezes você está vendo os seus sonhos ir embora? Você está vendo os teus projetos fazer a curva do rio e indo para algum lugar onde você já está desesperado. Mas eu quero te dizer que enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E até quando? Quando você pensa: o Senhor não está me ouvindo, eu não sei mais o que fazer, eu entrego aqui as minhas orações. Como disse essa mulher, o Senhor diz: entrega mesmo, entrega, porque eu vou mudar a sua história. Sabe, amados, não nos damos conta de largar o cesto. Mas largar o cesto é a ordenança de Deus. A ação que Deus quer que você tenha em sua vida é: largue seus planos, seus sonhos nas mãos dEle. Sabe como que eu oro ao Senhor? Eu estou com mania do meu neto. Falei: eu queria o tanto. Senhor, eu queria tanto isso. Mas eu sei que agora o meu desejo passa a ser o seu desejo.
E descanse, irmão, fique em paz. Em pouco tempo eu começo a ver os sinais de resposta. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem prazer em te abençoar. Prazer. É muito maior o desejo do Senhor te abençoar do que o problema que se instalou na tua vida. Se aquela mãe pensasse apenas em si mesma, sabe? Com certeza ela teria ficado com aquele filho. Até que o soldado egípcio viesse e tomasse da mão dela. Mas não, ela pensou na vida daquele bebê que ela tanto amava. Ela disse, ainda há uma chance. Quem sabe ele vai para algum lugar e alguém o pega, essa criança. Repita comigo, não podemos pensar em nós mesmos. Mas sim no propósito que Deus tem em minha vida, em meu trabalho, em meus relacionamentos. E tudo mais precisa ser controlado por Ele. Sabe, irmão, muitas vezes nós temos confiado mais em nossa estratégia do que na estratégia de Deus. Tem gente que diz, Senhor, eu já coloquei na tua mão, mas está demorando tudo, tanto eu vou dar um jeitinho. O choro do bebê também estava nos planos do Senhor. Imagina aquela mãe, os neném chorando, ela, cala a boca, pelo amor de Deus. Fica quieto. E quanto mais ela pedia para ele ficar quieto, mais ele chorava. Sabe, irmãos? Um tempo atrás eu tive uma dor tão forte. E acho que não tem um mês isso. Enquanto eu estava suportando, eu fiquei andando pela casa. Aí chegou uma hora que a minha esposa viu que eu não estava bem. Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte como aquela, uma dor de estômago, não sei o que era. Mas forte, eu comecei a suar frio, a minha pressão caiu. Eu disse, meu Deus, será que eu vou morrer aqui agora? Dizem que homem é fraco para dor, eu acho que é verdade, viu? Porque foi assim muito rápido, mas parecia uma eternidade. Sabe, a dor que às vezes a gente sente de algum problema, de alguma coisa que você gostaria que tivesse solução, quem está de fora olha e fala, mas nem é tudo isso, mas para você é algo muito grande. Talvez qualquer outra mãe que visse aquela mãe com seu bebê no colo, fala, eu sei, tudo bem, você está com dor, mas levaram meu filho também, eu tinha 2, eram gêmeos. Da idade dos seus guardas vieram e levaram. Talvez se você pensar por esse lado, parece que a coisa fica um pouco mais fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela estava chateada, porque Deus disse que aquele era o libertador. Então é diferente, Deus. Amém, as outras mães estão sofrendo tanto quanto eu, mas esse é o preço que tem que pagar. Mas o Senhor me disse que Moisés, que depois chamado Moisés, é o libertador. Como assim? Como que o Senhor me promete uma coisa e simplesmente o governo muda a ordem, sabe? A lei foi mudada, entrou outra pessoa e muda tudo. Quem prevalece? A voz do Senhor ou a voz de Faraó? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele te prometeu, queira quem quiser dizer qualquer coisa, confie no Senhor. A última palavra é a dele. A dor daquela mulher não era mais forte do que a dor das outras mães, mas ela tinha certeza de uma coisa: Deus prometeu e está acontecendo comigo. Como filho de Deus, amado, nós precisamos confiar na promessa, no propósito do Senhor, que esse jamais será frustrado. Olha o que Jó disse, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido ou frustrado. A palavra para nós hoje é: largue o cesto. Existem 2 maneiras de largar o cesto. Primeiro, com a desesperança e desistência. 2, com a certeza de que lá embaixo, no final do rio, os nossos planos terão um destino certo, preparados pelo Senhor. Letra E. Quando tudo parece estar parado, é quando Deus está agindo. Êxodo 2:5, a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca do menino, os juncos, mandou a sua criada buscá-la. Sabe, irmãos?
tudo parecia estar normal, que nada estava acontecendo. Eu quero te dizer que você entrou este ano talvez com uma expectativa de que vai ser alguma coisa normal. Eu vou te dizer que não é, porque é uma palavra liberada para a tua vida. É o ano da vida abundante. Se é abundante, então não é normal. Pastor, mas como assim? Não tenta querer entender Deus ou explicar as coisas dele. Viva debaixo do favor. Enquanto você está entregando tudo diante de Deus, o Senhor está fazendo o Faraó se mover. Sabe? E sabe como o Senhor estava preparando o coração de Faraó? Quando ela chega diante do pai e diz: pai, adotei uma criança. Filho de egípcio não era. Egípcio tinha que colocar o filho no cesto de rio abaixo. Ele sabia que era filho de hebreu. Mas Deus colocou paz no coração dele. Porque a obra que o Senhor iniciou, ele precisava. Sabe? Aquela moça precisava tomar banho naquela hora. Porque era naquela hora que ela tinha que achar a criança. Letra F. Quando você confia, Deus age. Êxodo 2,6 diz: e abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ele teve compaixão, ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. A própria filha de Faraó foi usada por Deus para abençoar o servo. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus usa até uma mula, se preciso for, para falar contigo. O Senhor usou, amado, um momento de compaixão. Eu sei que o Senhor vai usar pessoas para te abençoar. Não fique esperando o que você merece, mas saiba que Deus é Deus para continuar a história. Letra G. Tudo corresponde para o seu bem. Êxodo 2,7 diz: então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Sabe, irmãos, ao lançar o cesto nas mãos de Deus, Ele mesmo providenciou todas as coisas para que aquela mãe fosse abençoada. Faça a sua parte, porque Deus fará o grande milagre. E como que Ele vai fazer? Exatamente como fez. A criança volta agora em segurança ao colo da mãe. Podia chorar, rir, brincar à vontade. Se algum guarda se aproximasse, ela ia dizer: este é filho da princesa, eu sou apenas mãe de leite. Viu que a história mudou? E por onde ela passava, agora ela tinha segurança. Porque quem queria tocar no neto do Faraó? Mas estava no braço de uma hebreia. Então, a hebreia era como a babá que dava leite. Até porque essa jovem, ela não era casada, ela nunca teve filho. Como que ela iria ter leite? Ela precisava contratar alguém. E Deus diz: hoje você chora, mas amanhã eu vou te abençoar e você será pago por isso. Você vai estar com o teu filho, e não apenas estar, eu vou providenciar o teu pagamento todos os dias. Sabe, irmãos? Mulher naquela época não tinha condição de trabalhar, mulher não trabalhava, a não ser quando ela era mãe de leite. Aí alguém ajudava com uma oferta. Imagina a oferta da princesa. Todo mês ela queria que o filho fosse um príncipe. E ela entendia que para que você pudesse dar leite, você precisaria comer bem. Chegou o momento de desmamar a criança. Aquela criança precisava de roupa. Aquela criança precisava de tudo. O que ela faz? Ela traz aquela que estava desesperada para o palácio, para viver e comer o melhor da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você pode até estar triste, chorando por alguma coisa. Mas confia no Senhor, porque amanhã a tua confiança em Deus fará você caminhar a passos largos de vitória. Amém? Quando alguém te perguntar como você está, diga que você está bem. Graças a Deus eu estou bem. Sabe, irmãos? Isso é confiança. A Bíblia fala de uma história de uma mulher que o filho estava morto. E quando perguntaram para ela: como você está? Ela falou: estou bem, está tudo bem, tá. O filho dela morto em casa. Porque ela sabia que Deus ia fazer a obra. Às vezes você vem para cá preocupado com teu filho que ficou na casa doente, com teu marido que não se converteu, alguém que está nas drogas.
dívidas que tem para pagar, coisas que não aconteceram. Teve uns anos atrás, nós recebemos um africano lá em Vila Paulina. Ele era um missionário. E ele disse assim, que era muito natural na igreja dele, algumas mães andarem quase o dia inteiro para chegar na igreja. Sabendo que às vezes quando chegasse em casa o teu filho estaria morto. Porque estavam doentes. Não tinha refúgio de hospitais. Mas sabia que ia buscar no Senhor. E se Deus quisesse, Deus podia ressuscitá-lo. Pessoas que não tinham o que comer, irmãos. Aquela mesma roupa aí o ano inteiro para a igreja. E às vezes a gente percebe que tem crente porque a roupa é a mesma do domingo passado. Eu não vou na igreja hoje porque com essa roupa vai todo mundo reparar. Nós precisamos entender que tudo que você tem foi Deus que te deu. E Ele te dá a medida da tua fé. Ele te dá a medida da tua perseverança. Ele te dá a medida que você se assegura nele. Talvez você olhe para alguém e vê que alguém tem muito mais do que você e nem cristão é. Talvez serve até ao diabo. A Bíblia diz que o sol brilha para todos. Mas de uma coisa tenha certeza, você é filho e isso ninguém pode mudar. Amém? Você é filho. Ninguém pode mudar isso. Teve um tempo atrás que eu recebi um vídeo, acho que você deve ter visto, não sei se foi pelo Facebook ou foi pelo WhatsApp, de uma pessoa que estava num grande carro, talvez um carro caro, importado, e ele parou no farol, olhou para cima e viu um helicóptero. Você já viu isso? E ele fala, como eu gostaria de ter um helicóptero. Do lado dele tinha um cara com uma motona, olhou para o carro dele e falou, como eu gostaria de ter um carro desse. Aí foi passando, o outro tinha uma bicicleta, até o momento que estava uma pessoa, acredito que um jovem numa cadeira de roda, na sacada do prédio, vendo alguém correndo e disse, como eu gostaria de poder andar. Então eu quero te dizer que aquilo que hoje você despreza, alguém gostaria e ora para ter o que você tem e que talvez não dá valor. Sabe, irmãos? Uma coisa que nós temos e temos com abundância é saúde. Tem pessoas que daria toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro para isso. Você sabia que o Bill Gates tem um filho paraplégico? E quantos milhões ele deve ter gastado para restaurar e recuperar? E não tem jeito. Aquilo que o Senhor nos dá, que é saúde, isso vem de Deus, isso é tudo que nós precisamos. Porque dinheiro se ganha, dinheiro se conquista, dinheiro corre atrás. Saúde é graça do Senhor. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos. Talvez você tenha alguns problemas com o marido, com a esposa, com o filho. Mas a melhor coisa é saber que eles estão vivos, que eles estão bem. Que não tem ninguém correndo atrás dele para matá-los, como aconteceu com essa mãe. Que você pode vir para a igreja adorar o Senhor, que todas as coisas acontecem, talvez de bom e até mesmo de ruim, porque nós estamos vivos, estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas nunca se esqueça que você é filho, como aquela mulher teve um filho chamado Moisés. Por que Moisés? Porque a filha de Faraó disse, o nome dele será Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. Deus tem um Moisés para você. Amém? Aplauda ao Senhor que Ele é digno. Eu gostaria que você fechasse